Bom, beleza, vamos seguir em frente. A pauta agora é política nacional. Bom, vocês estão sabendo aí que apoiadores do presidente da República convocaram para o dia 15 de março uma manifestação contra o Congresso Nacional. Pois bem, ontem no Twitter, o general Santos Cruz, que foi ministro da Secretaria de Governo de Jair Bolsonaro, classificou essa convocação como irresponsabilidade. Ele escreveu o seguinte, olha, aspas, irresponsabilidade, Exército Brasileiro, instituição de Estado, defesa da pátria e garantia dos poderes constitucionais, da lei e da ordem, confundir o Exército com alguns assuntos temporários de governo, partidos políticos e pessoas é usar de má fé, mentir, enganar a população, fecha aspas. Num segundo tweet, postado aproximadamente 2 horas depois, o general assinala, aspas novamente, montagem irresponsável. Aí sim ele segue, Exército, instituição de Estado, defesa da pátria e garantia dos poderes constitucionais, da lei e da ordem, não confundir o Exército com alguns assuntos temporários. O uso de imagens de generais é grotesco. Manifestações dentro da lei são válidas. Fecha aspas. Os dois posts trazem uma foto com militares, entre os quais o general Augusto Heleno, ministro do Gabinete de Segurança Institucional do governo. Na imagem se lê, aspas, 15 de março, vamos às ruas em massa. Os generais aguardam as ordens do povo. Fora Maia e Alcolumbre. Convocação de todos os movimentos patriotas e conservadores do Brasil. Fecha aspas. Adriles, essa galera que pede intervenção militar tá aí de novo nessa grita aí, né? Como é que você analisa essa manifestação ou, vamos lá, essa convocação? Bom, vamos lá. Esta galera é quem? Se essa galera é de alguma forma incentivada ou promovida pelo governo, é uma coisa deletéria. Mas se essa galera é uma galera orgânica vinda do povo, é uma manifestação legítima e popular que acontece dentro da democracia. Esse tipo de cartaz eu acho deletério. Você colocar generais insuflando contra os outros poderes, isso é um equívoco. Mas não seria um equívoco fazer uma grande manifestação, ainda que baseada numa declaração em off do general Heleno, que não convocou, nem manifestou nenhum tipo de apoio incondicional a esse tipo de manifestação, tampouco o presidente, tampouco qualquer pessoa do governo, mas eu acho absolutamente legítimo que venha do povo uma manifestação contra o Congresso, que realmente, como o próprio general Heleno disse em off o que a maioria da população percebe, que o Congresso realmente chantageia o governo e não é de agora, por nacos de dinheiro, por nacos do orçamento impositivo, por nacos de loteamento de cargos, de espaços dentro do governo. Isso tudo no governo Bolsonaro, até em princípio, acabou, porque eventualmente agora os deputados são obrigados a mostrar algum tipo de trabalho para ter uma visibilidade, tanto mais uma visibilidade em época pré-eleitoral agora. Ou seja, esse tipo de manifestação ocorre democraticamente. Democracia é exatamente para as pessoas pedirem aquilo que elas querem, inclusive para acabar com a democracia, ou elogiarem ditadores. É extremamente equivocado, a meu ver, ou pedirem um golpe do executivo. Esse tipo de coisa tem que ser defenestrada nos meios intelectuais, nos meios políticos. Se eventualmente o governo se sente incomodado por esse tipo de alteração ou conspurcação de um movimento legítimo contra o Congresso, poderia, eu acho que até deveria se manifestar se essas coisas degringolarem de uma maneira que seja perversa para o governo. Agora, fazer uma crítica ao legislativo não é pedir um golpe. O legislativo faz críticas, tece críticas o tempo todo ao executivo, quer seja por frases equivocadas, por algum ataque mais injusto, ou frases deturpadas que são utilizadas pela mídia. Ou seja, essa tensão entre os poderes, eu acho que é salutar até certo ponto para a própria manifestação da democracia de correr o Estado livre de direito. Porque você antes tinha no Brasil, por exemplo, uma ditadura subliminar que unia executivo, legislativo e até judiciário, suspeitas, em torno de uma coisa, distribuição de dinheiro. Não é mais o que acontece no país. Ô Adriles, mas você fala ditadura subliminar, né? Você detecta isso sutilmente, aludindo a isso, mas não reconhece no discurso resvalando em fascismo do presidente. Não há ação. É curioso isso. Não há ação. Mas tudo bem. Não, eu queria não só há ação pegar fascista ou ditadura milenar nesse governo. Eu queria só pegar um ponto que, assim, é óbvio
que o executivo é a vidraça, o governo é a vidraça. Mas o legislativo também. O Congresso, que está ali, representante do povo, ali no seu principal ofício ali, quem está ali? Quem está ali está falando pelo povo, recebeu o voto para estar ali defendendo as Também coisas é vidraça, ou que não? o povo precisa que sejam implementadas na nossa vida. Exatamente. Então, ok, existe, não tem nenhum bobo lá, existe mesmo o que o general Heleno classificou como uma chantagem nessa conversa que vazou aí de um off privado, mas eu acho aí também, pontuo da seguinte forma, é nesse privado que a gente diz as maiores verdades e ouve privado que a gente acaba com as amizades com o próprio Estado de Direito. Só para complementar, Vini, vou te passar a bola, é assim, o Congresso, os congressistas estão lá, representantes do povo. Então, quer dizer, independentemente de quem está ali querendo eventualmente fazer uma chantagem para conseguir uma verba a mais, para limitar um orçamento impositivo do governo, que é essa discussão que a gente está colocando aqui também, é por isso que a gente está falando aqui, tem a oposição também, que enxerga de outra forma e por isso vota contra as coisas do governo. A oposição está lá para exatamente favorecer esse ambiente de pesos e contrapesos ali, né, que o Congresso tem como papel primordial fazer. Agora, lembro também aqui nessa tua fala o seguinte, quando você falou essa gente, horas, o presidente Bolsonaro, depois de ter assumido o cargo, veio convocando a população através do WhatsApp, com um texto, me lembro muito bem, de um político do Rio de Janeiro, do PSL, não me lembro se vereador ou deputado estadual do Rio de Janeiro, mas filiado ao PSL. Ele utilizou um texto desse deputado e insuflou a população a participar, sim, dessa manifestação que era, lembrem vocês, contra o Congresso Nacional e contra o STF, Vini. Você lembra disso? Não era tão basicamente assim. Mas era contra ministros específicos como o Gilmar Mendes, o Toffoli. Mas ele já com a faixa de presidente. Sim, ele já com o poder constituído. Mas esse é um deputado do PSL. A gente não pode atribuir a uma ação direta do governo. Não. Quando ele pega o texto desse deputado e endossa esse texto, divulgando esse texto também, ele tá ali, ele tá por trás. Agora, por isso que eu digo, é muito ingenuidade achar, mas quem são essas pessoas? Esse diálogo tenso, são movimentos originários das ruas, de fato, poderes, eu acho que é salutar do poder. As pessoas não saem às ruas por ordens do governo, Edgar. Elas saem nas ruas porque elas acreditam em algo, e elas podem acreditar em algo que venha, de alguma forma, de um discurso certo ou equivocado do governo. O governo é um ator político, assim como o legislativo também. E eles se fazem críticas. Isso não é necessariamente tradução de que um queira derrubar o outro significativamente. Mas é um equívoco no processo democrático. Não sei se é. Claro que é. Você convocar uma manifestação a favor do teu governo ou contra mas o legislativo os poderes instituídos, ora? O legislativo se insurge o tempo todo contra o executivo. Fala, Vini. Eu acho que o legislativo está sujeito a críticas, sim. Né? O que eu questiono é se essa manifestação ela é inteligente ou não também para o governo. Porque no ano passado, é inegável ou não que o Rodrigo Maia teve um papel importante para a aprovação da reforma da Previdência? Sim. Teve um papel importante. Então você incita uma manifestação contra esse ator político, contra o Rodrigo Maia, contra o Davi Alcolumbre, não me parece nem um pouco inteligente. Via de dois turnos. Pode ser que ele se sinta pressionado a trabalhar ou não. Reforma tributária, reforma administrativa. Então não me parece manifestações inteligentes visando essa articulação. Agora, o tal da articulação condicionada, né? Eu também considero um erro. Acho que ela não deveria existir, né? Você condicionar seu voto a uma emenda, a um dinheiro, a uma verba. É isso que o governo acaba acusando de chantagem e de suborno. Agora, se há algum desvio disso, se há alguém que tá pedindo dinheiro mesmo fora das emendas, aí que o governo expõe. Então, quem que está fazendo isso também? Que torne isso... mas tem as pressões por orçamento impositivo, querer 30 bilhões, é uma série de coisas. Eu acho que o que o Congresso deveria fazer, você está falando que pode ser uma articulação equivocada nessa manifestação que ataca o Rodrigo Maia. Mas o Rodrigo Maia poderia exatamente mostrar trabalho e falar assim como eu ajudei, e ajudou mesmo, a aprovação da reforma da Previdência, ajudar a reforma administrativa, a tributária, para além dessas picuinhas entre o Congresso e o governo. É isso que o povo não aguenta mais. Fica parecendo que o Congresso fica agindo como menina mimada. Se você não me der isso, se você falar alguma coisa errada, eu faço uma chantagem para que eu vote contra você. É diferente de uma oposição que vota sistematicamente contra o governo, esse tipo de coisa que eu tô falando.